T.L. Osborne, a autoridade do que crê. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder e autoridade, e sobre todos os demônios, e para curar enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Está em Lucas capítulo 9, versículo 1 e 2. E ainda os nomeou 12 para que estivessem com ele, e os mandou a pregar, e que estivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Está em Marcos capítulo 3, versículos 14 e 15. Muitas pessoas que dizem que crê nos dias atuais, se realmente considerassem a realidade das palavras de Jesus Cristo, palavras simples e diretas, mas poderosas, ficariam admirados da doutrina, porque Jesus Cristo falava a realidade do que Deus deseja para as pessoas. E Jesus disse: aquele que crê fará obras ainda maiores. Muitas pessoas ficam muitas vezes pensativas e preocupadas porque eles se colocam no lugar que Deus não quer. Nós vemos o exemplo de Pedro, quando o coxo estava à porta formosa, ele disse o seguinte: olhe para nós, porque o que nós temos, isto nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. É assim que Deus deseja que nós venhamos a proceder. Mas a igreja nos dias atuais diz: se não somente Elias estivesse aqui, ou se Paulo vivesse entre nós, ou um profeta igual a Moisés, ou talvez um profeta como Josué, que parou o sol e a lua. Mas não devemos nos colocar dessa forma e dessa maneira, pois o mesmo Espírito que estava na vida destes homens, o Espírito Santo de Deus, ele está sobre as nossas vidas também. Talvez você veja Moisés, Elias, Josué de uma forma diferente. A Bíblia diz que Elias era um homem semelhante a nós, que gozava das mesmas fraquezas, mas era um homem de oração. A diferença é como você se coloca diante de Deus. Pois Moisés disse que era pequeno e fraco. Isaías disse que não tinha capacidade. Jeremias disse que não passava de uma criança. Mas todos eles se colocaram diante de Deus e foram grandemente utilizados por Deus. Não seria este o motivo de Deus usar você também? Talvez Deus pega as coisas que para muitas pessoas são chamadas de fracas, insignificantes, e transforma em coisas poderosas, relevantes e de uso para que o seu nome seja glorificado. O segredo que trará o avivamento é a igreja ser convencida de que pode fazer o que Deus diz que ela pode fazer, e ser convencida que ela é o que Deus diz que ela é. Lembremos-nos da oração, da grande oração de Jesus por nós, no capítulo 16 de João. Assim como tu me enviaste, ó Deus, eu também o envio estas pessoas ao mundo. Deus tem nos enviado. Deus olha para nós e diz: pois sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho Jesus Cristo. Assim não é mais cego, mas filho de Deus, como está escrito em Gálatas capítulo 4, versículos 6 e 7. Mas se declarássemos isto, certamente seríamos acusados, como acusavam a Jesus, de nos fazermos igual a Deus. Certo irmão, ao ver seu privilégio no Evangelho e crendo no coração de declarar, ele foi acusado. O Senhor faz igual a Cristo.
o Senhor se faz semelhante a ele? A isto ele respondeu sabiamente: Não, não me faço igual a Cristo. Ele fez igual a mim. Ele nos deixou o legado para que venhamos a desempenhar a obra que ele tem para nós. A Bíblia diz que nós temos autoridade no nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. Se tenho de desempenhar o papel de Cristo, então eu espero que o Pai me tratará como seu filho primogênito. Segundo Gálatas, capítulo 4. Ele me tornou e me tomou por filho, e me constituiu filho. Fez-me como herdeiro de Deus e cordeiro com Cristo Jesus. Isto é uma prerrogativa muito grandiosa. Nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo Jesus. Temos os mesmos legados, as mesmas e grandiosas responsabilidades que Cristo Jesus, e vivemos no tempo da necessidade dos filhos de Deus se revelar. Fala-se e prega-se muito sobre que a igreja carece e o que a igreja deve ter, sobre o que a igreja possuía outrora e o que ela não pode fazer, sobre os seus fracassos, derrotas e faltas. Mas tem-se muito pouco dito acerca do que o crente pode fazer, no poder que ele realmente tem e nos segredos da fé que vencerá. Há muita ênfase dada ao ministério do pregador, que pode expor todos os fracassos, fraquezas e incapacidades e faltas que os crentes possuem, ainda que ele não mostre as pobres vítimas com remédio para tal situação. É inútil diagnosticar o caso, se não prescrever o remédio. Falando do ponto de vista do centro comum, parece que devemos dar maior importância para a mensagem que ensina o crente a tentar fazer o impossível antes de o levar a se sentir ser um fracasso. É com este mesmo fato que Pedro continuou a ir para o fundo quando tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo. Mas antes de salientar seu fracasso, porque não quero que isso seja colocado como evidência, nós podemos chamar a atenção para a grande realidade que Pedro andou sobre as águas. Ele teve fé, ele olhou para Jesus Cristo e gozou da presença de Cristo porque ousou crer. Esta é a fé que transforma. Há um poder e coragem e virtude do Espírito Santo. Aquele que crê em Jesus Cristo pode fazer tudo o que Deus e seu Filho diz que ele pode fazer. Se ele disse: imporão a mão sobre os enfermos e os curarão, então isso sempre vai acontecer. Quando nós colocarmos as nossas mãos sobre os enfermos, confiando em Deus e cumprindo a palavra que ele nos diz. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu devo fazer, eu devo fazer. Porque Deus está na minha vida. Hoje é o tempo presente. Hoje é a hora que Deus escolheu para manifestar os seus milagres, a sua grandeza e o teu poder. Devemos arregaçar as mangas, sair pelo mundo e libertar os cativos, abrir os olhos dos cegos, os ouvidos dos surdos, tirar as algemas dos doentes, livrar aqueles que estão no cativeiro, levar o socorro aos que estão desesperados. Tu tens este poder no teu coração. Você é um vaso. Desempenha hoje, inicia hoje. Ponha em atividade representativamente em nome de Jesus Cristo e no lugar dele. Aconteceu comigo na primavera de 1947, enquanto eu pastoreava a Igreja do Pleno Evangelho em Oregon.
ouvi falar da morte do Dr. Charles Prince. Nunca o encontrara, nem o vira. Contudo, ao saber que havia falecido, chorei amargamente. Deus falou comigo. O Espírito trouxe para minha mente Mark Pearson, Smith, Kenyon, Prince e outros, nenhum dos quais eu ouvira pregar pessoalmente, nem o conhecia pessoalmente. E eis que haviam saído deste mundo, saído para nunca mais voltar para servir a este mundo. Nunca iríamos encontrá-lo aqui na terra novamente. O mundo nunca mais seria influenciado pelo ministério poderosos que eles pregavam. Iam somente ouvir falar destes homens. Disse-me o Senhor, eles já foram. E ainda milhões de pessoas morrendo, há milhões de multidões de pessoas enfermas sofrendo. Quem irá socorrê-las? Quem despertará nesta época e neste tempo e levará esta mensagem poderosa para encher auditórios? Levar esse poder magnético de Deus, curando os enfermos e expulsando os demônios. Quem vai fazer este mundo ser um mundo melhor? Quem vai fazer deste mundo um mundo curado? Deus respondeu às minhas perguntas assim: meu filho, como eu era com Moisés, assim também serei contigo. Vai tu e expulsa os demônios, cura tu os enfermos, purifica tu os leprosos, ressuscita tu os mortos. Eis que eu te dou o poder sobre todo o poder do inimigo. Não te atemorizes, esforça-te, tem bom ânimo, sou contigo como eu era com eles. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Eu sabia que quando ele dizia ninguém, ele queria dizer nenhuma força má. Usava estes homens então, mas agora te quero usar. Meus irmãos, aceitei o que Deus disse. Apesar de eu tremer muitíssimo, nunca entrara na minha mente que Deus se quisesse usar de um vaso desprezível como eu. Desde então, têm acontecido milhares de milagres e curas através de muitos países e ilhas que eu tenho ido. Enquanto nós ocupávamos o nosso posto fazendo o mesmo que Jesus orientava a fazer, descobri que Jesus realmente queria dizer o que dizia. Ao presenciar os cegos verem, os surdos ouvirem, os mudos falarem e os coxos andarem, nossos corações palpitam a saber que Ele realmente está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, como está escrito em Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Sim, meus amigos, Deus os quer usar. Se vós obedecerdes à sua palavra, tudo será possível. Notai, está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 37, porque para Deus nada é impossível. E com isso notai também em Mateus capítulo 17, versículo 20, nada vos será impossível. Quando Deus chamou Moisés, ele carecia de um homem obediente que pudesse usar. Quando chamou Josué, ele precisava de um homem. Quando chamou Davi, precisava de um homem. O mundo julgava Davi apenas como um menino, mas Deus o considerava um homem. Quando Deus chamou Samuel, somente um menino carecia de um homem. Quando chamou João Batista, o evangelista, precisava de um homem. Quando Pedro foi ungido no Pentecostes, Deus precisava de um homem. Os homens sempre se utilizam de métodos, mas Deus se utiliza de homens. Deus vai te usar. Deus carece de homens para hoje. Quer escolher você. Quer escolher entre gentes comuns e simples como tu e eu. Por que tu não te ofereces a ti mesmo para que Deus possa te usar hoje? Quem sabe para tal tempo como hoje em dia tu chegaste a este reino.
Esther capítulo 4, versículo 14. Se isto te comove, fará lembrar o meu coração ao sabê-lo. Esta mesma mensagem não seria grande bênção para muitas outras pessoas se a ouvissem? Deus abençoe todos vocês. Até a próxima mensagem.